Muito bem, tá aí a reportagem da nossa Paula Cuenca, do jornalismo da Jovem Pan News. Murilão, coloca o nosso time, por favor, na tela para que a gente possa começar a conversar justamente sobre essa CPI aí que estão tentando articular contra Sérgio Moro. Quer dizer, então, que bolsonarismo e petismo estão juntos nessa, Zoe Martinez? Bom, de jeito nenhum. Eu, por exemplo, acho um erro total os bolsonaristas se colocarem a favor dessa CPI. Pelo seguinte motivo, quem deu a ideia da CPI foi o ministro Bruno Dantas, do TCU, que é um braço direito, um homem de extrema confiança do Renan Calheiros. Então, por aí já começa, a gente vê que é uma perseguição política. O que chama atenção, Paulo, que os mesmos que comemoraram a CPI contra o Bolsonaro, né, os moristas que apoiam o Moro, estão com o Moro aí na eleição de 2022, comemoraram as perseguições do Renan e dessas instituições ao presidente da República. E eles estão vendo agora que esse mal, né, que eles comemoraram, se voltou contra eles. E, assim, uma coisa é você achar que não tem que ser aberta a CPI, que não tem que ser investigado o Moro. Outra coisa é concordar com o Moro e com a decisão dele de, quando saiu do governo, prestar essa assessoria para esse escritório que os clientes, uma grande parte, foram investigados, até alguns foram condenados pela Lava Jato. Então, uma coisa é ele ter esse livre-arbítrio de trabalhar com quem quiser e outra coisa é você concordar ou não se foi certo. Porque do ponto de vista da maioria das pessoas e do meu ponto de vista, faltou um pouco de caráter aí nessa decisão do Moro. Até porque, né, Zoe, seria aí um gasto e tempo de dinheiro público para investigar algo que todo mundo já sabe o que aconteceu. O Moro trabalhou para Álvares e Marçal, que prestava consultoria ali para Odebrecht. Então, é um claro conflito de interesse pela atuação dele que ele tinha ali não é ilegal, na Lava Jato. Mas não, então, você pode questionar a moralidade disso. Agora, fazer uma CPI para investigar isso, eu acho que seria uma perda de tempo. Eles querem esclarecer quanto que o Moro recebeu especificamente da Odebrecht, mas enfim, já é uma acusação que pesa contra ele e que ele vai ter que lidar com isso durante a campanha. Né? Vou passar a palavra para o nosso Carlito, que está participando aqui do Morning Show de hoje. Carlito, você acha que precisa dessa CPI contra o Moro ou não? Precisa, porque na verdade o que está sendo analisado aí, Paulo, é se está tendo um conflito de interesses. Ou se aconteceu conflito de interesse. A gente tem uma lei chamada Lei 12.813, que a Zoe, inclusive como aluna de Direito, se não conhece, deveria conhecer, que lá no artigo 5º, inciso 1º, fala sobre essa questão aí de a pessoa ter acesso a algumas informações sigilosas e tirar proveito disso para si ou para terceiros por conta do cargo que exerceu. Vale lembrar que o ex-juiz Sérgio Moro, além de juiz, magistrado diretamente relacionado aí à condenação de pessoas ligadas a essas empresas que estão sendo, inclusive, atendidas aí pela Álvares e Marshall, e o Brasil, inclusive, existe até um problema categórico relacionado à pessoa física e jurídica. Aqui no Brasil, você quebra a empresa ao invés de condenar a pessoa física, né? Como se pessoa jurídica cometesse crime. A gente sabe que até acontece um caso ou outro onde a pessoa jurídica comete crime, mas nesse caso específico, a gente está falando de empresas que, mesmo que tenham reavido aí quantias para os cofres públicos, como os lavajatistas costumam chamar aí, 15 bilhões devolvidos aos cofres públicos, 8 bilhões. Quanto é que essas empresas deixaram, por exemplo, de receber em lucro, por exemplo, justamente nessa questão de não poder funcionar, ter seus executivos ali presos e a empresa mergulhar junto com eles nesse buraco? Para que essa CPI seja aberta, precisa-se de 1/3 de assinatura dos deputados. Seriam cerca de 171 assinaturas no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados, já que a gente tem 513 deputados, então 171 votos permitiria que essa CPI fosse aberta. Outra coisa muito comum, que o próprio Sérgio Moro, que foi visto durante muito tempo como o herói nacional, gritava que ele não tem nada a esconder. Então, se ele não tem nada a esconder, não tem problema nenhum de se checar se teve ou não teve conflitos de interesse e se ele trabalhou corretamente ou de forma incorreta dentro da Álvares Marshall. Perfeito. Agora, eu estou pensando aqui, porque a gente teve a última CPI, que foi a CPI da pandemia, né? A CPI da Covid-19, que, em resumo, não sei se deu muita coisa, enfim, de resultado produtivo. Só perda de dinheiro a CPI, Sabará, não é mais um instrumento político do que efetivamente de resultado?
Exatamente o que eu ia falar, Paulo. Com certeza, são duas coisas, né? 2 comentários que eu queria fazer. O primeiro sobre a própria CPI. A gente sabe que esse tipo de CPI, no momento muito próximo das eleições, ele tem muito mais um viés político e, principalmente, para alguns que estão mais fora do holofote, voltarem ao holofote e tentarem capitalizar em cima de um assunto que realmente, na minha opinião, não deveria estar sendo discutido agora. Tem muita coisa importante para o Brasil, muito mais importante para o Brasil, do que discutir isso. Se houve ou não esse conflito de interesse, isso tem que ser colocado na justiça. Não necessariamente precisa ser uma CPI, uma CPMI para fazer isso. E a segunda coisa, que é importante, aí falando do Sérgio Moro, é que agora ele está vendo como é que é ser político, né? Uma coisa é você ser pedra, né? Você atacar a pedra. Outra coisa é se tornar vidraça. Quando o juiz, né, ele tinha um trabalho muito diferente do trabalho de um político, de um candidato, um pré-candidato. Então agora ele está vendo como é que é de fato ser político. Você vai ter inimigos, tem inimigos que automaticamente se aparecem e agora ele vai ter que provar aí que ele é político, se ele é um político de qualidade ou não. Na minha opinião, ele é um aventureiro, não gosto da ideia de Sérgio Moro candidato. Minha opinião, deveria ter continuado como juiz, já disse algumas vezes isso nas redes sociais, mas aí vamos testar aí, vamos ver como é que vai se sair. Agora, para mim, CPI sobre esse assunto agora, totalmente desnecessário. E outro foco na aliança, Paulo, outro foco na aliança, na campanha aí do Sérgio Moro, é agora sobre a aliança ou não do União Brasil. Né, do partido com o Podemos. Tem gente que até aventou a possibilidade do Moro sair do Podemos para ir para o União Brasil, que seria uma coisa até repentina, né, Paulo? Porque ele acabou de chegar, de se filiar ao partido. Tem gente que acha tem um detalhe importante nessa história, Vini, porque o União Brasil ainda não foi oficializado como partido. O tribunal está em recesso, ou seja, só a partir de fevereiro a gente vai ter realmente a oficialização ou não, aí depende do tribunal do União Brasil. O acordo político foi feito, tudo realmente está de pé, mas oficialmente ainda não existe partido. Então, pelo menos até fevereiro, a gente não vai ter essa transferência e essa saída do Moro. Ô Zoe, você me pediu a palavra, por favor? Um tweet. Só queria falar mesmo. Se o Moro não tem nada a temer, por que ele não abre as contas? Ele evitaria essa dor de cabeça de CPI, evitaria a dor de cabeça não só para ele, mas para todo o Brasil, né? Então, abre as contas. Se não tem nada a temer, se não foi nada irregular, que mostre para o Brasil, né, que tudo foi dentro da lei, da regularidade. E olha só, já vi esse filme no caso dos hackers, viu, Zoe? Que ele também não mostrou o telefone celular. Então, se ele não tem nada a temer também no caso do hacker lá, ele também não mostrou o celular.